Então, agora a página 30 do nosso livro, continuando então a correção dos nossos exercícios, tá? Número 1, relacione o número que indica cada um dos conceitos biológicos abaixo ao seu devido exemplo correspondente. Biosfera, ecossistema, biomas. Então, a primeira frase. No Brasil, são exemplos Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Então, aí nós estamos falando dos biomas brasileiros, certo? Número 3. Próxima frase. Formada pelo conjunto de todos os biomas terrestres e ecossistemas aquáticos. Então, é o todo. Então, só pode ser a biosfera, a esfera de vida, o planeta Terra, né? Então, número 1. E a última frase pode corresponder a uma poça de água ou a um enorme deserto. Aí eu tô falando de um ecossistema. Então, a nossa sequência ficou 3, 1 e 2, tá? A questão 2, ela é uma questão fechada, que tem que ser feita no caderno de ciências, né? E ela fala assim: qual é a influência do clima na determinação do tipo de seres vivos que habitam os diferentes ecossistemas? Então, essa questão está pedindo para você relacionar os seres vivos, os seus habitats, as suas necessidades aos ecossistemas. Então, os seres vivos, quando ele vive no ecossistema, ele tem que estar adaptado a esse ecossistema para o seu metabolismo funcionar muito bem, né? Então, o clima vai auxiliar a delimitar essas adaptações que vão fazer com que essas espécies consigam sobreviver nesse local. Então, um exemplo é assim: já imaginou se eu pegar um urso polar e trazer aqui para nossa cidade? Ele mora num lugar muito frio, que tem uma temperatura abaixo de zero, ele tem o corpo todo adaptado para aquele frio intenso. Eu trago ele para cá, para uma região que é quente, o que é que vai acontecer? Ele não vai ter adaptação para o nosso calor. Provavelmente, ele vai morrer, tá? Então, o clima vai determinar os seres que têm adaptações para sobreviver naquele local, tá bom? Entendido? Então, vamos para a questão 3. Também é uma questão de Olimpíada, tá? E é a Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, determinada região do Brasil apresenta uma cobertura vegetal onde predominam plantas da família das coníferas. Nessa região, o clima é subtropical, com invernos rigorosos e verões quentes, índices pluviométricos relativamente elevados e bem distribuídos durante o ano. O bioma ao qual o texto faz referência é denominado, então, vamos ver as características? Coníferas, né? Aquelas plantas que formam cones, como as árvores de Natal. Subtropical, quer dizer, não é muito quente, ó, invernos rigorosos. Talvez, se for, como é no Brasil, a gente não tem neve, mas a gente tem as geadas, né? Então, é um lugar que pode até ter geada no inverno. E verões quentes, eu acredito que nós estamos falando lá do sul. Lá no sul, quem vai representar essas coníferas são as araucárias. Então, aqui eu tenho a mata de araucárias. Então, essa é a melhor opção, tá? Pantanal não tem inverno rigoroso, Cerrado não tem inverno rigoroso, Savana não tem inverno rigoroso, tá certo? E no Brasil nós temos floresta tropical, a gente tem essa floresta temperada aí não, tá bom? Questão 4. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, as queimadas constantes em julho de 2016 saltaram de 104 para 864
ano em que as geadas secaram os pastos antes do previsto. O uso do fogo no manejo de propriedades rurais gera polêmica, e técnicos advertem que essa prática, além de ser ilegal, degrada a vegetação e o solo. O IBAMA fiscaliza queimadas principalmente no centro-oeste e na Amazônia. A coluna da esquerda abaixo lista 2 biomas que ocorrem nessas regiões fiscalizadas. A da direita características que os distinguem. Associa adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Então, eu tenho Amazônia e Cerrado. Vegetação arbórea esparsa com raízes profundas. Cerrado, tá? Na Amazônia, a vegetação, ela não é esparsa. Esparsa significa separada. Na Amazônia, essa vegetação, ela é muito intensa, ela é muito junta, tá? Então, aqui é número 2, Cerrado. Árvores e arbustos com casca grossa. Também é o Cerrado, tá certo? Por causa do calor, né? Na Amazônia tem muita chuva, excesso de água, essa casca ela não precisa ser muito grossa. No Cerrado ela precisa ser grossa para evitar a perda de água da planta, porque no Cerrado vai ter 2 períodos, um de chuva e um de seca. Então na seca essas árvores elas não vão perder muita água por causa da casca grossa, tá? Vegetação arbórea densa, disposta em diferentes estratos, aqui é a Amazônia, né? Então, as árvores, a vegetação é densa, é muito junta. E lembra que eu falei que na Amazônia, no bioma Amazônia tem vários estratos? Desde plantas rasteiras e arbustos até árvores gigantescas, tá certo? Predomínio de gramíneas cobrindo o solo, também é cerrado. Nós vamos achar poucas gramíneas na Amazônia. Árvores altas com raízes tabulares. Essas árvores bem altas também é da Amazônia. Então, ficou 2, 2, 1, 2, 1. Então, é a opção E. Pessoal, então, a nossa correção foi essa. Usem os vídeos para relembrar da matéria. Façam a correção do seu livro e bons estudos!